15 de julho. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Piraci Oliveira analisando itens da novíssima reforma trabalhista. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o presidente da Bookkeepers Consultoria Tributária, Abdon Meira Neto, que fala sobre como pagar menos impostos na legalidade. Fique conosco. O doutor Piraci de Oliveira estará abordando agora a recém-aprovada reforma trabalhista, sua importância e modernização, com enfoque nas micro e pequenas indústrias. Haverá fortes, presentes e modernas alterações nas relações de trabalho e emprego no Brasil, a contar de 120 dias, a contar de final de 2017. Muito bem, a estrutura central da nova reforma trabalhista, da nova regra que disciplinará as normativas do trabalho, é baseada na autonomia, na maior relevância, maior força dos acordos efetuados no âmbito das empresas e dos sindicatos de empregados ou dos sindicatos de empresa com os sindicatos de empregados. Partiu como premissa básica a nova estruturação trabalhista de que o sindicato, ao representar os interesses dos empregados, tem autonomia e força para, em alguns casos, inclusive, suplantar a regra do normatizado na lei trabalhista. Dito com outras palavras, os acordos entre sindicatos, empregados e empresas poderão, em alguns casos, suplantar a norma da CLT, que era um grande debate que existia no seio do mundo trabalhista, notadamente por decisões do TST, que ora eram a favor, ora contrárias. Agora deveremos ter uma unificação desse contexto. Muito bem. São muitas as alterações dos princípios trabalhistas, há mais de 100 novas regras. Separamos aqui algumas que são as mais presentes no ambiente da micro e pequena empresa. Muito bem, o primeiro deles é em relação às férias. A partir de agora, será possível o fracionamento do gozo das férias em até 3 períodos no ano, desde que um deles tenha no mínimo 15 dias corridos. Então será possível o descanso de 5, 6, 7 dias, desde que se integre os 30 no período de gozo, com no mínimo 1 por 15 dias. Um outro ponto muito importante é a jornada de trabalho, que passa a ter como limitação 12 horas ao dia, 44 por semana. Então será possível gerar atividades laborativas com 12 horas de jornada por 36 de descanso, por exemplo. 12 é o máximo num dia, 44 na semana. Nesse diagrama, será possível a livre negociação, por exemplo, para atividades que trabalham como vigilância ou prestação de serviços mais intermitentes. Muito bem, ficou claro a partir de agora que está fora da jornada de trabalho aquele tempo que o empregado toma para o descanso intra-jornada, para estudo, para alimentação, troca de uniforme e até o deslocamento. Houve segurança jurídica nessa questão. O trabalho passa a ser remunerado a partir do momento em que de fato há trabalho efetivamente contratado. Outro item que traz segurança para as normativas trabalhistas a partir de agora é em relação ao descanso intra-jornada. Antes, o descanso era de 1 a 2 horas para alimentação e agora ele pode ser de, no mínimo, 30 minutos, desde que, obviamente, negociado com o sindicato. Aquele empregado que não almoçar, que não descansar por menos do que 30 minutos, poderá, então, ter sua relação segura. É possível que empregados optem por um almoço menor para sair antes do trabalho. A partir de agora isso pode, antes não podia acontecer. Cargos e salários não necessitarão mais de homologação na DRT. Por acordo entre empregados e empregadores, sempre com a participação do sindicato, poderá ser homologado o plano de cargos e salários nas empresas. A livre negociação privilegiará o debate.
O trabalho intermitente passa a ser normatizado. Então, aquela demanda por serviço que é pontual, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, que hoje é praticamente impossível de ser contratada, poderá passar a existir. Então, uma determinada empresa que tem uma demanda por um dia na semana poderá contratar esse tipo de contrato de prestação de serviços. Traz segurança e traz uma relação moderna. O home office, o teletrabalho, passa a ser agora previsto e normatizado. Então é possível, a partir de agora, que haja contratação de trabalho à distância com regras clássicas. Não há hora extra, na medida em que não há controle da jornada. E esse trabalho passa a ser agora livremente negociado. Quem é que vai pagar a internet da casa do empregado? Quem é que vai pagar a manutenção do computador? Tudo isso passa a ser livremente negociado e, mais do que livremente, de maneira segura, tranquila. Passamos a ter segurança jurídica nessa questão. Outro ponto curioso é a possibilidade de acordo para rescisão do contrato de trabalho. Quem é que nunca vivenciou na sua empresa a situação em que o empregado chega para o empregador e diz: me mande embora, preciso levantar meu fundo de garantia, preciso do meu seguro-desemprego. E o empregador diz: não vou mandar embora, peça demissão. A partir de agora, há a possibilidade da rescisão negociada. Então, para os casos em que houver mútuo consentimento em relação à rescisão do contrato de trabalho, haverá uma regra intermediária. Da multa de 40% paga-se 20%, 50% dela, e do fundo de garantia levantado, o empregado tem direito a receber 80%. É uma saída negociada que acaba aquele constrangimento de corpo mole para ser mandado embora ou peço para ser demitido. Agora há uma regra mais clara para isso. Mais uma vez, passa-se a normatizar os regimes terceirizados e autônomos. Então, a lei da terceirização de 2017 passa a ser uma lei ultrapassada, haverá uma nova normativa mais moderna, mais segura, permitindo a terceirização de atividade meio e atividade fim, com alguns salvos-condutos. Então, você não pode ter um empregado CLT que é demitido e em seguida terceirizado. O terceiro contratado tem de ter os mesmos direitos ou semelhantes àqueles que aquele CLT tem na mesma empresa. Cria-se regra para definir a forma de atuação dos terceirizados. Isso trará, obviamente, segurança jurídica e um panorama de muito mais tranquilidade para todos os envolvidos. Banco de hora extra passa a ser normatizado diretamente entre empregado e empregador. Não há mais necessidade de procurar seu sindicato com aquelas burocracias todas. Há regras clássicas na lei que devem ser atendidas, regras muito justas, muito transparentes, mas ficará no âmbito da negociação entre empregado e empregador. Como eu falei aqui, há mais de uma centena de alterações na regra trabalhista. Por hoje, trataremos desses que são os mais impactantes nas relações empregador-empregado, especialmente na micro e pequena empresa, e nos próximos programas aprofundaremos cada um desses temas. Teremos 120 dias de vacância da lei, para que a gente possa então digerir, entender e debater essa nova relação, que veio para ficar e gerará, não há dúvida nenhuma, modernização e emprego que tanto estamos precisando. Fique de olho nesse canal e até a próxima semana. Muito obrigado. São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional,
responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje vai falar um pouquinho sobre as mudanças tributárias. Quantas mudanças tem todo dia nas 3 esferas, como você deve proceder e como se proteger para você poder pagar menos imposto dentro da legalidade. E o nosso convidado é o Dr. Abdon Meira Neto. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu. O senhor é de uma empresa chamada Bookkeepers. Bookkeepers. O que é Bookkeepers? Bom, Bookkeepers vem do inglês, que é guarda-livros. Sim. E essa foi a nossa origem inicial. Inclusive, minha formação inicial foi em contabilidade, e aí ao longo dos anos me formei também em Direito, Administração de Empresas, acabei fazendo mestrado também em Controladoria, e aí o Bookkeepers ele tem um quê de conservadorismo, e essa é a ideia que a gente sempre quis dar para o trabalho que a nossa empresa desenvolve. O que a Bookkeepers especificamente faz? A Bookkeepers é uma empresa de consultoria tributária que tem pautado todo o seu trabalho em quê? Em analisar a legislação tributária e ver como que o fisco está decidindo a respeito de determinados assuntos. Ou seja, verificar se há lacunas na lei que dá alguma vantagem para a empresa ou até interpretações que você, olhando a legislação, no primeiro momento, parece que você tem que pagar determinado imposto. Quando você vai olhar mais detivamente, de repente não tem que pagar aquele imposto ou aquela alíquota. E como é que a gente faz isso? Não só analisando a legislação, mas vendo o posicionamento do fisco em relação a cada tema. Sempre dentro da legalidade. Sempre dentro da legalidade, e não só dentro da legalidade, mas em consonância com que os órgãos fiscalizadores estão atuando. Você diria que a carga tributária brasileira é complexa? Muito complexa. Ela é alta e altamente complexa. Por quê? A legislação brasileira, a gente vê alguns aspectos. Primeiro, em termos de quantidade. Hoje nós temos um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, em que eles chegaram à quantidade absurda de mais de 300 mil normas tributárias editadas no Brasil nos últimos 25 anos. Isso se considerarmos as esferas estaduais, municipais e federal. Dá uma média de 46 normas tributárias por dia útil. Então, você vê o aspecto 1, que é quantidade. Segundo, eu diria qualidade. Qualquer norma tributária, se você começar a ler, você vai ver que ela é feita para alguém que tem algum conhecimento jurídico. Ela não é feita numa linguagem que o microempresário, o dono de uma padaria, de uma loja, ele consiga ler e entender. Ele vem num linguajar jurídico. E número 2, outro aspecto importante, não só esse linguajar é difícil, mas ele sempre se remete a outra lei, a outra lei, a outra alteração. Então, para que qualquer cidadão entenda o conceito e o conteúdo de uma alteração na legislação tributária, muitas vezes ele tem que pegar 3, 4 leis ao longo de 10, 15 anos. Como que a Bookkeepers ajuda um empresário nesse cenário? Primeiramente, o que nós já fizemos foi, por ramo de atividade, catalogar todas essas alterações na legislação. Segundo, ver para qual é a aplicação dessa legislação para cada tipo de empresa, ou para cada tipo de produto vendido ou serviço prestado. Então, feito esta análise, quando nós conversamos com um empresário, quando visitamos um empresário, nós já de antemão sabemos o que ele pode ter de oportunidade que, eu diria que na maioria das vezes, não chegou para ele essa notícia ainda, principalmente o pequeno empresário. Ou seja, ele tem lacunas onde ele pode estar fazendo uma economia tributária que, em última análise, está pagando mais imposto do que devia. Exatamente. Eu vou citar um exemplo.
Nós temos aqui no Brasil o regime monofásico de tributação do PIS e COFINS. Esse regime assim, bem simples. A indústria paga uma taxa maior e o comerciante não deve pagar nada de PIS e COFINS porque já foi recolhido pela indústria. Isso a gente vê com produtos que são vendidos em supermercados, em farmácias e diversos outros tipos de estabelecimento. Às vezes você vai num pequeno supermercado, aquele empresário está pagando PIS e COFINS sobre um produto que é alíquota zero e que está na legislação. Por quê? Porque isso não chegou de forma clara para esse empresário e muitas vezes quem está assessorando nessa, eu diria, apuração de tributos, faltou aprofundar um pouquinho na legislação para entender a situação do seu cliente e verificar que ele não deveria pagar aquilo ali. E muitas vezes isso aí representa o lucro desse micro e pequeno empresário. Se vemos que PIS e COFINS tem uma taxa de 3,65%. Hoje uma empresa que tenha um lucro líquido de 5%, de 10%, ela tem que soltar fogos. Então você veja que ele está indo para o ralo algo que não deveria pagar. E o pior, vai se passando o tempo, ele perde isso, porque só é possível recuperar o que foi pago a maior nos últimos 5 anos. Passou de 5 anos, ele vai perdendo. E o que a Bookkeeper pode fazer no sentido de ajudar o empresário a localizar isso? Nós podemos aconselhá-lo sobre como ele pode fazer a sua apuração de forma melhor. Nós podemos fazer essa recuperação também para o empresário. Nós podemos chegar lá, olhar toda a apuração de impostos dele dos últimos 5 anos, verificar se houve algum pagamento indevido e se houve, nós vamos pedir a restituição disso ou até a compensação com o que ele tem a pagar daqui para frente. Esse tipo de trabalho coloca em risco qualquer cenário da empresa? Por exemplo, uma autuação ou uma multa do fisco em relação a esse trabalho ou o resultado desse trabalho? Não, como resultado desse trabalho, não. Inclusive, eu acho que o resultado desse trabalho é deixar a empresa em maior conformidade com as suas obrigações fiscais. Se ela é uma empresa correta, que emite suas notas corretamente, que tem a sua contabilidade em dia, fazer este trabalho vai melhorar a qualidade dessa informação que chega até o fisco. Esse trabalho, em última análise, faz com que a empresa saiba se tem crédito ou se tem débito perante o fisco? Exatamente. Nós vamos olhar as duas situações, não é uma via de mão dupla. Se de repente você deixou de tributar algo que você tinha que tributar por obrigação legal. Bom, existem 46 atualizações de legislação por dia. Exatamente. A Bookkeepers tem isso catalogado e é de livre acesso às empresas. Como é que isso opera? Como é que isso funciona? Na realidade, as empresas têm esse livre acesso, as empresas que têm algum relacionamento conosco, seja de consultoria, seja de recuperação de tributos, e nós temos disponibilizado alguma consultoria desse nível, até de forma gratuita, como alguma ação, eu diria até social, para algumas micro e pequenas empresas, cujo valor de recuperação é muito pequeno para que a nossa empresa possa fazer. Então, de forma até graciosa, nós, através de palestras explicativas, elucidativas, nós dizemos onde é que existe possibilidade para que essa empresa busque o seu direito. Me parece que um dos trabalhos da Bookkeeper é fazer um levantamento desses últimos 5 anos de uma forma gratuita para que as empresas possam dizer quero contratar, não quero contratar, quero ir adiante ou não. Isso é real? É real. E é gratuito essa análise. Se ele for recuperar o crédito, daí ele paga um percentual do crédito para a Bookkeeper. Exatamente. Isso? Exatamente. Então, o primeiro trabalho, que é uma auditoria tributária para saber se ele está certo ou se ele está errado, se ele deve alguma coisa ao fisco, é gracioso. É gracioso, não custa 1 centavo. Isto para qualquer porte de empresas? Qualquer porte de empresa. E qualquer um pode acessá-lo
sobre esse trabalho. Qualquer um pode nos acessar sobre esse trabalho. Na realidade, é um trabalho que nós não colocamos em mídia, nós não divulgamos, é algo assim, as empresas nos procuram e têm essa possibilidade de ter a sua contabilidade ou sua parte tributária revisada em busca dessas oportunidades. Existe, pela experiência acumulada, muito dinheiro jogado fora? Muito Quando dinheiro. eu chamo jogado fora, empresas pagando tributo a mais do que deveria ter pago? Muito. E, inclusive, eu costumo dizer para os empresários que me procuram que existe ouro no arquivo morto deles. Muitas vezes aquele dinheiro que ele está indo buscar no banco está no arquivo morto dele. Na forma de quê? De tributos pagos indevidamente ou a maior. Existem várias mudanças que estão sendo discutidas. Sim. Em breve, quer dizer, a classe política está dizendo que em breve nós vamos estar discutindo uma reforma tributária para o país, existem créditos acumulados, existem decisões do Supremo que serão publicadas oportunamente em relação a PIS, COFINS, tributação, etc. Isso também é uma área de atuação que a sua empresa trabalha? Também, nós estamos sempre atentos a isso, porque qualquer decisão que impacte os nossos clientes ou o nosso negócio, nós olhamos a cada dia para ver como diminuir esse impacto ou como fazer que isso ocorra de uma forma sem nenhum tipo de, eu diria assim, algo que venha prejudicar até o mesmo caixa das empresas. Claro, claro. Trazendo mais competitividade a elas e fazendo com que ela fique na legalidade absoluta. Exatamente, esse é o nosso foco. A Bookkeepers, ela, como você acabou de falar, não divulga esse trabalho na grande mídia ou na mídia de uma forma geral. Hoje é a primeira vez com que isso está ocorrendo, é isso? Primeira vez, exatamente. Exatamente. Nós sempre quisemos nos diferenciar de outras empresas, porque nós vemos que existem muitas outras empresas que fazem algum trabalho semelhante ao nosso. Só que muitas vezes sem muita cautela, sem muito critério, que acaba colocando o empresário em risco. Essas empresas às vezes abordam através de mala direta, através de propagandas, e nós só vamos onde nós somos convidados para ir. O que mais você acha importante dizer sobre o aspecto tributário do trabalho da Bookkeepers, etc., que possa elucidar quem está participando conosco? Olha, sobre a questão, eu diria mais a questão aí do aspecto fiscal e tributário das empresas. Eu vejo o seguinte, todo micro, pequeno, médio ou até grande empresário, eu acho que a grande preocupação que eles têm que ter é com a sua parte fiscal e principalmente sua contabilidade. Por quê? Muitas vezes a sua empresa está crescendo e você não sabe que atrás de você está crescendo também uma grande exposição a risco de autuações e autuações grandes que vão inviabilizar o seu negócio. Por quê? Porque você não foi atento a essa questão tributária. Nós acompanhamos muitas empresas e vemos empresários em dificuldades porque não cuidou dessa área, ficou à mercê de ser, diria, autuado por questões tributárias que ele não tratou como deveria tratar, e essa autuação acabou inviabilizando o negócio. Então, a minha mensagem é: cuide bem da sua área fiscal e tributária, contrate bons profissionais que possam cercá-lo com toda segurança a respeito dessas questões, e não abra mão de olhar todo mês como está sendo feito isso. Abdul Mena Neto, queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito nesse trabalho e que todos que estão nos ouvindo possam ter acesso a esse trabalho de auditoria, consultoria, saber se está na legalidade ou ilegalidade, graciosamente, e depois se tiver créditos, aí é uma participação dos créditos da economia feita. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!